E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Gabriela Grigoletto, que é advogada sênior num grande escritório aí de advocacia em São Paulo, mas está empreendendo paralelamente no ramo da floricultura, que ela faz aí os arranjos por encomenda e tal. A Gabriela é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem pós-graduação em Direito Tributário pela FGV, além de ter feito vários outros cursos aí na área, né? E trabalha há mais de 10 anos com isso. Gabriela, vamos trocar uma ideia aí pra saber como é que foi esse jogo aí, mas muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigada, Paulo. Tô super feliz de participar do podcast de hoje e entrar pra esse mundo aqui do Agro Resenha. É isso aí, né, cara? Uma coisa interessante é que você mora na cidade, né? Nas maiores cidades do Brasil. E aí a gente vai conversar sobre um tema que é do agronegócio, mas ao mesmo tempo não é. E o negócio meio que vai se fazendo um novelo aí, vai ser bem interessante, né? Com certeza. Acho que nada como um pouco de agro dentro da cidade grande. É isso aí. Muito bom. Você que tá aí do outro lado, não perca esse bate-papo aqui, porque tá imperdível. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com a Gabriela e pra gente começar essa resenha, Gabriela, conta aí um pouco da sua história inusitada em São Paulo, advogada, agro e tudo mais, conta aí pra gente. Eu sou Gabriela, nasci e cresci em Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo, já há vários anos moro por aqui. Mudei para São Paulo para fazer faculdade de Direito. Eu fiz o curso no Mackenzie, né, como você falou no começo. E foi lá onde eu conheci a Mayara, que hoje é esposa do Luiz. Vulgo Sachê. Né, que foi quem fez a ponte aqui para essa nossa conversa. Ele foi o episódio número 4 ou 6, eu não tô enganado. Ele foi um dos primeiros a pisar aqui no Agro Resenha. Pois é, eu sei, eu vi o episódio dele, muito bom. É um casal aí super querido e agora também com o Antônio. Duro é a saudade, né, que a gente tá passando por conta da pandemia. Então, eu me formei em Direito em 2012, comecei a estagiar já no começo da faculdade e entrei para a área aí do Direito Tributário, faltando pouco tempo para me formar. Desde então, trabalho num grande escritório, né, o escritório Matos Filho Advogados, aqui em São Paulo, e dentro dessa rotina aí de advogada, uma coisa diferente aflorou aí no meu dia a dia durante a pandemia. Aflorou, né? Tem tudo a ver aí com a parada, né? É isso aí. Que legal, que legal. Acho que eu gosto muito de contar essas histórias, né? Porque, querendo ou não, o agro, né, de uma forma geral, né, ele permeia em tudo que a gente faz, né? Desde o que a gente come, o que a gente veste e até o que a gente presenteia, né? Então, é uma coisa muito legal isso aí, né? Mas assim, como você comentou, né, esses últimos tempos que a gente tem passado, muita coisa mudou, né? Depois que a pandemia surgiu e tudo mais. Muita gente, inclusive eu aqui, né, percebeu que o tempo tá passando, muitas coisas que a gente gosta de fazer por hobby começaram a ter mais valor, a gente começou a olhar melhor pra esse tipo de coisa, né, pra gente mesmo, né, e muito por conta disso, eu acredito que muitos projetos aí que estavam na gaveta começaram a sair do papel, e aí eu acho que aflorou em você alguma coisa que você gostava muito, né, então conta pra gente um pouco sobre como surgiu a ideia de montar a Flora. A Flora, enfim, é uma ideia que eu acredito que ela já estava guardada comigo há muito tempo. E eu nem tinha me dado conta disso. Desde criança, eu sempre amei muito as flores. Eu gostava de mexer em todas as flores que tinham no jardim da casa da minha avó Hilda, lá em Jundiaí. Eu sabia o nome de todas as flores, eu gostava de tirar foto abraçada com elas. É coisa que, enfim, né, eu faço até hoje. Sim. Isso seguiu comigo com o passar dos anos. E às vezes, naqueles momentos, né, onde a gente deixa o sonho aparecer, eu sempre falava, nossa, deve ser muito bom mexer, trabalhar com flores, né?
até por conta do escritório, né? Eu sempre pensava, como seria legal se eu pudesse fazer um arranjo para trazer para minha mesa. Mas pensava isso de um jeito muito sonhador e nunca tinha tido iniciativa para realmente tirar do papel, né, essa ideia, ainda que fosse só para levar para minha mesa mesmo. Sim. Na pandemia, eu descobri um site que entregava flores pela internet. Então você escolhia pelo site e você recebia em casa. Aí num dia eu resolvi escolher umas flores para fazer um arranjo para minha casa. Recebi, fiz, não deu lá assim tão certo, né? Acabei escolhendo umas flores um pouco difíceis, principalmente foi hortênsia naquele dia, né, em homenagem à minha bisavó, Iracema, que gostava muito dessa flor, mas eu não desisti. Na semana seguinte eu pedi de novo e eu acabei fazendo um arranjo pequenininho para levar para uma amiga minha, Thaís. Que na época tava naquela situação meio... Já fazia uns 2 meses ali de pandemia e o pessoal tava... eu fiz um pão de queijo, leva para um amigo, né? E aí, em troca do pão de queijo dela, eu fiz um arranjo e levei para ela. E aí foi quando começou a surgir essa ideia. Quando ela recebeu, ela falou: o que você acha da gente fazer um clube de flores? Né, entre nós, amigas. Eu topei na mesma hora, achei incrível, né? Acho que tudo que eu mais queria era alguém que desse aí esse pontapé. Aquele incentivo que falta, né? Aquela coisinha, né? Nossa, nem me fale. E aí, não só o dela, mas enfim, de outras amigas também, eu acabei pensando um pouco mais sobre isso e comecei a fazer alguns arranjos para amigas. E aí o nome A Flora surgiu, eu comecei o Instagram. Assim, eu gosto de dizer que a Flora é um convite, né, para as pessoas se reconectarem com a natureza. Que acho que esse dia a dia aqui na cidade grande, a gente muitas vezes não para 1 minuto sequer para olhar para as coisas, a gente não está presente, enfim. E as flores têm tantos detalhes, né? Cada uma tem sua beleza. Então, a flora realmente é um convite para cada um se conectar com a natureza, com as cores, com a alegria, com toda essa energia positiva que as flores têm. Eu até tenho pouco esse costume. Minha esposa fica brava comigo, porque eu nunca dei uma flor pra ela. Depois desse episódio aqui, eu vou ter que dar uma flor pra ela. Vai ter, e vai ter que ser bem bonita. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente, nas prévias aqui, antes da gente gravar, né? Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Você falou assim, cara, eu comprei a flor, fiz o primeiro arranjo e achei horrível. Sim. E, cara, conta um pouco desse sentimento aí. Como é que foi esse lance, cara? Foi frustrante. Eu recebi ali, né, todas as flores, né? Tem até uma foto no meu Instagram desse dia. Tava super empolgada quando elas chegaram. E aí fui lá, comecei a tratar as flores, tirar as folhas, separar. Peguei um vaso, comecei a montar. E aí a hortênsia, aquela grandona, assim, coloquei, fui ajeitando e no resultado final, assim, ficou um negócio que não ficou nada do jeito que eu tinha imaginado. E na época eu morava até num outro apartamento que ele era bem menorzinho assim, e eu ficava fazendo isso na varanda, eu sentada na varanda, olhei para as flores, comecei a chorar, porque eu falei, gente, sempre quis fazer isso, e olha como tá horrível, acho que eu não levo jeito mesmo, é melhor desistir desse negócio. E meu marido, né, tava na sala, logo olhou para mim e falou, que isso, Gabriela, é a primeira vez que você tá fazendo isso, para com isso, se você não gostou, desfaz, faz de novo, você tem a tarde inteira aí para fazer as flores, está fazendo para nossa casa, não leva assim tão a sério. E aí foi o melhor conselho que eu poderia ter recebido. E aí depois, mesmo naquele dia, até que, mesmo olhando hoje em dia aí a foto do arranjo desse primeiro dia, eu consigo ver que ficou ali razoavelmente bonitinho. Porque a gente acaba... Bonito, vai. Ficou até que bonito. Vai. Mas eu digo assim, que a gente acaba colocando muita pressão em cima de nós mesmos, né? Mas por que eu quis chamar isso? Porque sempre quando a gente começa uma coisa nova, a gente percebe que... Sempre quando a gente começa uma coisa que a gente não fazia, a gente percebe que nós sabemos muito pouco sobre isso, né? Isso é comum. Quando eu comecei a fazer o podcast aqui também, eu não sabia o que era um microfone, como que colocava, como é que fazia, né, cara? Então, sempre quando você vai descobrir uma coisa nova, você vê que tem um universo de coisas ali que você precisa aprender, né? Necessidade de estudar mesmo, de se capacitar. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético
e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Desde o início do projeto até hoje, como que você tem buscado, né, conhecimento? Porque não é simplesmente comprar as plantas, vir aqui, montar e entregar, né? Tem um conhecimento por trás ali que você precisa aplicar pra... Por exemplo, você falou assim, pô, hortênsia é uma flor super difícil, já quis começar com um negócio high level, né? Conta um pouquinho como que tem sido essa busca aí sua por conhecimento aí. Bom, logo no começo... eu conversei um pouco, né, sobre as flores, sobre os arranjos, para pedir dicas, orientação de um florista lá de Jundiaí, que é o Geraldo Tomazini. Inclusive, foi ele quem fez um buquê todo de girassol para o meu casamento no religioso. Legal. E além das dicas iniciais que ele me deu um livro de presente, que era um livro que ele tinha ganhado logo no começo da carreira dele. Olha, é um manual profissional de design floral, que traz ali várias técnicas, vários tipos de arranjo, várias dicas de conservação das flores. Eu vou até aproveitar aqui já para falar, acho que quando as flores estão no vaso ou no pote, é sempre bom deixar ali mais ou menos 3 dedos de água e não encher o vaso até o topo de água, porque assim fica só o necessário. Fazer essa troca de água de assim, de anão, e cortar também as pontinhas de cada uma das hastes na diagonal, porque isso faz com que as flores durem mais, né? Enfim, tudo bem, cada flor aí tem seu tempo, né? Assim como nós. Mas essas são algumas dicas que podem ajudar na conservação das flores. Eu lembro que esse corte na diagonal, quando a gente fazia a agronomia, eles chamam assim, é o corte em bisel, não é? Ah, é chique demais. O corte em bisel. Enfim, né? E quando também comecei a pesquisar vários cursos. Só que por conta da pandemia, os módulos presenciais estavam todos suspensos, né? Até cheguei a encontrar um curso que, num período que parecia que as coisas iam melhorar um pouco, seria presencial, com 5 pessoas só, em lugar aberto, mas depois as coisas pioraram, e isso ficou aí para uma data que a gente está esperando ainda essa data chegar. Então, por conta disso, eu tenho me virado realmente no mundo online. Eu não vejo a hora de poder fazer algum desses cursos presencialmente, mas em paralelo eu comprei, né, alguns cursos gravados sobre arranjos florais, flores em geral. Eu sempre gosto de assistir alguns vídeos ou lives quando tem no Instagram, né, de alguns dos vários Instagrams que eu sigo sobre o tema. E eu também tenho alguns livros, né, que eu comprei ou que eu ganhei, inclusive um livro de botânica que eu ganhei do Luiz e da Má. E eu também tenho aproveitado aí o tempo livre para pesquisar alguns modelos de negócio parecido com a flora dentro e fora do Brasil. Em conjunto com tudo isso, né, nada melhor do que a prática e não ter medo de soltar a criatividade. Eu ainda não me arrisquei na hortênsia de novo, mas é muito porque ela é grandona mas logo mais eu vou quebrar aí essa barreira. Ai, cara, mas essa história é bem interessante porque vira e mexe, surge aqui no podcast uma história parecida com a sua, no sentido assim, cara, eu tinha o sonho de fazer tal coisa, e aí alguém que eu fui buscar ajuda, me ajudou, assim, muito, né? Tipo, você foi lá, um florista de Jundiaí, pegou e te deu um livro, né, cara? Você vê como essas coisas têm o potencial de mudar e as pessoas nem têm noção de como um pequeno gesto pode influenciar sobremaneira a vida de alguém, né, cara? E eu sempre falo pra turma aqui, conhecimento é sempre uma coisa que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? E quando você fala um negócio desse assim pra mim, eu fico muito feliz porque tem gente que pensa assim e só por causa disso as coisas vão pra frente, né, cara? Isso eu achei muito legal aí. Foi um gesto super, enfim, simbólico, né? Ele embalou o livro de um jeito super especial, colocou um galho, né, diferente. Ele tinha deixado o livro com a minha mãe.
E aí acabou que eu passei um tempo sem encontrar minha mãe, né? E não sabia que ele tinha deixado um presente para mim. E a minha mãe acabou vindo me visitar bem no dia do florista. Olha. E eu não sabia também, né? Enfim, fiquei sabendo no ano passado que existia um dia do florista. E aí, por coincidência, eu recebi o livro justamente nesse dia e uma mensagem dele também super especial. Ó, não existem coincidências. Não existem. Já estava escrito, Maktub. É isso aí. Dando um pouquinho um passo para trás aí, né? Você contou um pouco dessa questão que eu acho super legal, muito interessante. E como a gente pode perceber, você tem uma vida muito mais urbana, né? Afinal, você mora em São Paulo, trabalha como advogada, né? Não tem uma relação direta, assim, com o agronegócio. Só o nosso amigo Sachê, né? Que é agrônomo aí, talvez. Algum tempo atrás, eu trouxe aqui o seu Cass Schoenmaker, se eu não estiver enganado. E ele é presidente dos negócios de flor e tudo mais, né? E ele contou um pouquinho de como funciona a estrutura, né, da cadeia produtiva das flores. E a gente percebe de fato que é uma cadeia bastante complexa, né? Pensando nesse sentido, na cadeia produtiva das flores, que é obviamente o elemento principal aí do seu trabalho, né? O que mais tem te surpreendido na medida que você está avançando no conhecimento das plantas, desse processo todo, sabe? Queria entender como que você está enxergando esse processo. A cadeia das flores realmente é uma coisa complexa, né, no Brasil e acho que em vários outros lugares do mundo. A gente está falando de um país, né, de tamanho continental e as produções muitas vezes são centralizadas em algumas regiões, mas enfim. E aí o que eu vejo que acontece, né, e até para esse ponto específico, por mais uma coincidência da vida, uma amiga minha, né, uma das embaixadoras da Flora, né, a Marina, ela namora o Thiago e o Thiago, ele é produtor de flor. Olha aí. Ele tem uma empresa que chama Regios Produção de Rosas. Ele produz várias flores de corte e várias outras espécies também de flor em vaso. Então, eu tenho a oportunidade de discutir um pouco esse assunto com ele. Então, ele conta que muitas vezes o produtor tem a vontade de produzir determinada flor ou fazer um teste com determinada cor, mas ele não sabe exatamente o que a pessoa ali que está no elo final da cadeia gosta, quer, se isso vai ter uma boa aceitação, se não vai ter. Porque no meio dessa cadeia, a gente tem, né, as lojas que fazem a venda das flores. Então, existe aí todo esse caminho, né? A CEAGESP aqui em São Paulo, o Mercado das Flores aqui em São Paulo. E, às vezes, ele faz determinada flor, não tem saída ou fica com um valor muito, muito mais caro e as pessoas não compram. Eu acho que tem muito espaço ainda para se melhorar aí essa cadeia. Ele gosta muito de trocar ideias comigo, porque ele fala, eu na qualidade, né, no papel de produtor, eu não sei o que as pessoas acham que combina com o quê, ou qual cor vai ser, as pessoas vão gostar mais. E aí, enfim, eu sempre respondo para ele que a gente, né, nesse papel final da cadeia, é uma pena que a gente não consegue receber toda a diversidade das flores que eles produzem. Eu estou doida também para visitar a produção dele. Recebo fotos de vez em quando. Sabe uma coisa interessante que você falou aí? Recentemente, eu trouxe aqui no podcast a Mariane Bresolin. Ela foi o episódio 179, né? E ela me deu um insight que você falou aí agora, eu lembrei. Que ela falou assim, a gente fazia fio de lã, né? Eles têm uma produção de lã lá, né? Então, mora na fazenda, tem as ovelhas e tudo mais. E aí, à medida que eles começaram a conversar mais com o elo final, quer dizer, as tricoteiras, elas começaram a entender o que eles precisavam fazer para que as tricoteiras conseguissem o resultado final delas, o que elas estavam procurando, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque é quase que como uma educação do consumidor. E aí, se você tem um elo de uma cadeia, que é o consumidor final, que sabe o que quer, é muito mais fácil você puxar, né? Porque a demanda, a cadeia produtiva, ela é sempre puxada, né? Quer dizer, o que tá lá jusante da cadeia que puxa o que tá montante, né? E muitas vezes a gente vê uma desconexão nesse sentido. Quer dizer, o produtor produz um negócio que não sabe se vai vender. Imagina que coisa louca, né, cara? Só produtor rural pra fazer isso mesmo, né? Nem fala. Ele fala que muitas vezes
é difícil, porque você pensa que uma flor vai ter uma super saída e às vezes não tem. O bom é quando a surpresa também é contrário, né? Sim, claro. Se alguma que você não bota tanta fé, acaba que tem uma ótima saída. Mas uma coisa que você não sabe, você não conseguiu descobrir pelo meu Instagram, quando você fala aqui, né, que eu tenho uma vida bastante urbana, a verdade é que eu adoro tudo que é não urbano. Eu adoro ficar no meio da natureza. Meu marido, ele é mineiro, né? Ele é de Belo Horizonte, mas os pais dele têm uma casa em Jaboticatubas, que é perto da Serra do Cipó. E lá tem horta, tem espaço, tem terra. Meus sogros brincam que eu chego lá e já tiro o sapato, já esqueço, deixo ele guardado, mexo em tudo que é planta, levo coisas daqui para plantar lá. Adoro mexer em tudo que tem lá. Mas que eu tô te falando, assim, não é nem a questão, urbana, né? Mas eu acho que sempre tem na gente essa vontade de às vezes, se reconectar, né? Porque, obviamente, você tem sua atividade e tudo mais, né? Como advogado. Mas tem algumas paixões que afloram, né? E é assim. Quer dizer, já tava aí, na verdade, né? Ela só surgiu, né? Só surgiu. Você sabia que o mercado de biológicos no Brasil deve mais que dobrar nos próximos 10 anos? Pois é, cara, tá acontecendo uma revolução no campo e o melhor disso tudo é que o Brasil é quem tá puxando esse movimento, cara. Com isso em mente, a Biotrop, empresa brasileira que leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, está trabalhando para transformar o agro, inovando com biológicos para a produção de alimentos ainda mais saudáveis. Recentemente, nós fizemos um episódio especial aqui no Agro Resenha em que eu e o Jonas Hipólito, diretor de marketing e estratégia da Biotrop, conversamos sobre a importância e o uso de bioinsumos no Brasil, além de mostrar o que se espera no futuro, né? É fascinante, cara. Ouça esse episódio aqui no Agro Resenha e acompanhe o trabalho da Biotrop em www.biotrop.com.br. Eles mantêm um blog super atualizado com muito conteúdo sobre biológicos, então vale muito a pena conferir. Lembre-se também de seguir a Biotrop no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar por Biotrop BR. Biotrop BR é tudo junto, tá? Biotrop Soluções Biológicas. Semeando biológicos, cultivando vida. Retomando aquele assunto que eu achei interessante, que é assim, né? Olha só qual é a importância de você ter uma boa coordenação de cadeia, né? Se o consumidor final tivesse em contato direto com o produtor, olha só o quanto que você economizaria, né, de grana. Imagina, você produzir um negócio que ninguém compra, né, prejuízo não acerta. Pensa nisso, cara, porque eu acho que é um negócio interessante, assim, sabe? Toda vez que eu vejo esse tipo de trabalho, que é bem nichado, né, você tem um trabalho bem nichado, quer dizer, você tá fazendo arranjos bonitos, lindos, maravilhosos, e que você vende para algumas pessoas que compram aquilo ali. Quer dizer, tem um apelo interessante em cima disso aí, né? Quer dizer, uma cadeia de valor bem maior, né? Sim, eu tenho conversado com ele sobre isso, pensando, né, em estratégias aí, possibilidades, ideias futuras. Não é tão fácil, né, conciliar todas essas ideias com esse mundo corporativo, claro. Mas eu tenho criado espaço para poder pensar sobre isso, porque sem sombra de dúvida, isso seria um mundo ideal. E você comentou comigo que o projeto, né, hoje, obviamente, ele não tem uma escala muito grande, porque, óbvio, você tem que conciliar aí a sua atividade principal, né? Eu brinco sempre que a gente tem a síndrome do Clark Kent, né? Não sei se você conhece essa. Qual que é essa? Que de dia você é Clark Kent e à noite a gente é super-homem, né? Quer dizer, a gente tá trabalhando, fazendo o que tem que fazer acontecer ali durante o dia, na nossa atividade principal, e à noite nós estamos ali estudando, mexendo doce, né? Organizando as coisas que a gente... não que a gente não goste do trabalho, mas as coisas que complementam, né, a vida da gente. Então, nesse sentido, assim, eu queria saber um pouco mais sobre você, Gabriela empreendedora, o que você pensa pro futuro em relação à Flora, né? Esse papel duplo faz muito parte do meu dia a dia. Mas a Flora já faz parte da minha rotina. Eu acho que dá para conciliar ainda de uma maneira melhor. O projeto, como eu falei, ainda está num momento muito inicial.
Mas eu acho que com um pouco mais de dedicação, organização, até divulgação da própria empresa, tem espaço sim para a gente crescer um pouco mais e aflorar o melhor de cada um, né? Com convite aí para cada uma das pessoas. Eu tenho ideias também para o futuro de pensar num projeto social com flores, que eu acho que é uma coisa que pode ser muito interessante também. Quem sabe mais para frente também ter um espaço dedicado só para a flora, né? Acho que hoje em dia ela tem compartilhado o espaço até com a Flor, que estava latindo agora há pouco. Chegou aqui em casa faz um mês, né? Pouco menos de um mês que ela chegou aqui. Então é complicado, né? Tem que organizar tudo, um espaço para conseguir fazer esse trabalho de uma maneira mais tranquila, com certeza vai ser muito bem-vindo. Não, a gente sempre fala, né? Tem coisas que complementam a gente. E tem uma pessoa, que é o Luciano Pires, ele fala muito sobre isso, né? O Luciano Pires é o host do Café Brasil, né? Do podcast Café Brasil. E ele fala como é que foi o processo de decisão dele, na época que ele era um diretor de uma multinacional, para sair e ser o empreendedor solo do podcast, né? E foi justamente isso. E é o que eu tô fazendo também aqui no Agro Resenha, né? A gente vai trabalhando paralelamente e a hora que o carro nosso do projeto paralelo estiver na mesma velocidade do carro principal, né? A gente pode escolher para qual que a gente vai. Então é muito, muito nisso, né? Acho que a gente tem que ir trabalhando e estudando e se aperfeiçoando para cada vez mais poder fazer um trabalho melhor, né? E quem sabe o futuro a Deus pertence, né? Mas o que a gente faz hoje, sem dúvida, pode se tornar uma coisa bacana pro futuro, né? Uma atividade diferente, né? Que a gente sempre sonhou e talvez. Então é bacana essa visão sua aí. Com certeza. Eu acho que pensando a curto, médio prazo, com certeza conciliar as flores com o direito e vai saber, né, o futuro, o longo prazo, o que pode acontecer. Então, é isso, é estudar, se organizar, ir fazendo criações novas, se permitir, sonhar. Só assim as coisas podem acontecer. Aquela coisa, né? O futuro só vai acontecer se começar a andar agora, né? Exato. E tem um amigo nosso também que sempre fala, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Exatamente. Bom, Gabi, que legal, cara. Acho que eu queria muito contar essa história, né? Eu sei que tá num projeto embrionário, você tá estudando, tá começando, mas acho que nada melhor do que contar umas histórias boas como essas, né? Pra, de repente, aflorem outras pessoas, né? É isso aí. Os projetos paralelos que estão parados, né? A gente tem que começar sempre a pensar nas coisas que dão tesão na gente, né? No dia a dia, pra gente fazer e tudo mais. E a sua história é muito legal nesse sentido. Então, eu queria te agradecer a participação sua aqui no Agro Resenha, né? Espero que quem esteja do outro lado escutando a gente tenha entendido um pouco mais também. Eu gostei muito dessa relação, né? Do que você está fazendo com a cadeia produtiva. Eu acho que esse entendimento para esses produtos que saem praticamente do campo pro consumidor final é super legal, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho e muito sucesso aí para você, tá bom? Obrigada, Paulo. Para quem quiser mais informações sobre as flores, pode acompanhar meu trabalho pelo Instagram, @flora, né? _flora, tem mais um underline no final. Lá, além de mais informações sobre os arranjos, as flores, eu publico também algumas fotos do dia a dia, da vida real, alguns testes, né, para a pessoa adivinhar que flor que é. É bem interessante ter essa interação com as pessoas. E para quem estiver ouvindo aqui o Agro Resenha e morar em São Paulo ou souber de alguém que mora em São Paulo, é só entrar em contato com a gente para fazer uma encomenda e receber um arranjo em casa. E viu? Sabe uma coisa que você poderia começar a fazer? Olha eu com minhas ideias loucas aqui. Você precisa registrar a sua jornada. Começa um blog, começa a escrever, começa a fazer umas coisas aí, criar um lugar seu. Isso é bom. Se eu soubesse disso hoje, eu teria feito isso no passado. Essa é uma boa dica. Eu vou pensar mais sobre isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas gostam, né, de saber a história. Eu tenho pensado também em colocar no Instagram um pouco das pessoas, né, que são as pessoas mais próximas aqui de mim. Cada uma das flores também vem com um tagzinho aquarelado, né, que ou eu mesma faço os tags em aquarela, ou então minha mãe,
que é artista plástica, Cristiane Grigoletto, ou minha irmã, Luísa, que começou faculdade agora de design. As duas têm um talento artístico bem maior que o meu, então algumas pessoas dão sorte, né, e pegam o tag feito por elas, mas é sempre feito com muito amor aí também na aquarela. Legal. Meu marido também faz todas as fotos, então a gente vai se apoiando aí na nossa rede de apoio para construir aí o negócio. Eu acho que isso é muito legal de dividir com as pessoas, porque as pessoas gostam de pessoas, né? Então, isso faz a diferença mesmo. Vou levar a sério a sua ideia. É isso aí, documenta a jornada que, do jeito que você tá hoje, a hora que você olhar como que era 5 anos atrás, você vai ver a diferença que foi ter começado a documentar essa jornada. Então fica a dica aí, hein? Fica a dica. Faz um blog, né? Ou tem um lugarzinho aí pra chamar de seu, né? Instagram é legal, mas é dos outros. É, verdade. Tem que pensar nisso aí. Eu gostaria de aproveitar, agradecer o convite do Agro Resenha, seu convite, Paulo, e por você ter se interessado pela nossa história. E agradecer também ao Luiz, nosso amigo, né, a Má, e todas aqui as pessoas que fazem parte da minha história, né, meu marido, meus pais, e as amigas embaixadoras da Flora, e todo mundo que decide, né, parar pelo menos 1 minuto por dia para poder admirar a beleza das flores. É isso aí, muito bom. Ô, Gabi, vamos pro que realmente importa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz, tá certo? Vamos lá? Vamos.